Olá, sejam bem-vindos a mais um As Mitologias do Therion, hoje com o tema Citra Ara. Meu nome é Larissa Dias, sou psicoterapeuta, orientadora vocacional de carreira, também sou escritora dos livros O Sopro de Vênus e a Música do Universo, idealizadora e criadora e editora da mitologia, da revista eletrônica Mitologia Aberta, e hoje estamos aqui com a nossa querida Andreia Capraro para falar deste tema que nos envolve sempre, que são essas mitologias maravilhosas. Olá, Andreia. Olá, Larissa. Aquele prazer imenso de estar aqui de novo para falar desse assunto. Bom, gente, meu nome é Andreia, sou psicanalista clínica, psicoastróloga, tenho 2 livros publicados, que é Os Mestres das Runas e o Curso de Tarô, e hoje a gente vai dar continuidade a esse projeto que eu e a Larissa resolvemos, elaborar, pelo carinho que nós temos pela banda Therion, e vamos falar desse CD que a Larissa acabou de mencionar, que é o Citra Ara, e novamente nós convidamos o João, que é aquele fã Mega Blaster Ultra da banda Therion, para vir colaborar com os assuntos e as letras, para esse projeto aqui, para esse CD também. Então vamos chamar o João, certo? Olá, certo? João! Olá, Larissa, Andreia, muito bom estar de volta aqui com vocês. Opa! Para falarmos sobre Therion. Bom, quem não assistiu a live anterior, o João é um apaixonadérrimo pelo Therion, tá? Todo mundo fica com inveja aí dos produtinhos dele, ninguém é melhor do que ele, que é uma autoridade em Therion, para estar aqui conosco. Não, João. Mas sabe que eu até esses dias pensei, Larissa, a gente acha que gosta de uma banda e a gente vê, encontra e se depara com uma pessoa que ela não gosta, né? Ela idolatra a banda, né? Aí temos o João. Pois é, eu sou o João Gabriel, sou advogado, mas trabalho como bancário. Curto o som do Therion há mais de 20 anos, e nesse tempo a gente vai acumulando, experiências, vivências, vamos conhecendo um pouco mais das letras, o que envolve as músicas, as mitologias envolvidas, e estou imensamente feliz por estar aqui nesse projeto para a gente poder conversar a respeito disso. Então, beleza, vamos começar, né, gente? Vamos falar um pouquinho da banda antes de tudo, né? A banda é uma banda que surgiu em 1987, é uma banda sueca de metal sinfônico, né? E aí os temas variam entre diversas mitologias, por isso que a gente está com essa proposta, né, para trazer para vocês esse conteúdo. Além disso, o fundador traz temas de ocultismo, sociedades antigas, né, conceitos de magia, então é muito interessante, né, todas as letras, porque sempre tem um pouquinho dessas coisas todas, né. E as letras do Therion também são escritas por um cara que chama Thomas Carson, que ele fundou em 1989 uma ordem chamada Dragon Rouge, que é uma ordem iniciática, né, que é bem interessante para esse lado do ocultismo. Além disso, ele é um cientista da história das religiões, doutor em ciências da história das religiões, por isso as letras dele, né, são tão interessantes nesse sentido, trazendo muito da mitologia, principalmente até de conhecimentos que é difícil de encontrar nos livros e tal, então é bem bacana, assim, né, aprender mitologia através do Therion. Bom, e uma parte interessante é que o Thomas Carson tem 2 livros traduzidos para o português. Bem lembrado. Quais são? O primeiro é Cabala, Clifford e Magia Goética. Esse eu tenho. E o outro é o Tark, o Lado Noturno das Runas. Né? Além dos livros que ele escreveu, que não estão traduzidos para português, né? Então o cara é bom aí na coisa. Bom, e falando do Citra Ara especificamente, né, ele foi um CD que foi lançado no ano de 2010, né? Então tem inclusive uma música aí, 2012, né, que é bem interessante, quando chegar nela a gente vai falar uma curiosidade, lembrando, né, que trata-se de uma profecia maia, né, e que o CD foi lançado em 2010, tá? Vamos deixar isso bem claro. Bom, e para começar, né, a gente tem aí a primeira música do CD, e a primeira música do CD leva o nome do CD, Citra Ara.
Bom, gente, Citrara, né? Esse nome aqui que vocês estão vendo, quer dizer o outro lado, digamos assim, né? Porque Citrara é um conceito, que é da Cabala, que leva em conta a árvore do lado oculto, né? Tem a árvore da vida e tem a árvore, digamos que a da morte, do lado escuro, da escuridão, né? Essa árvore, ela tem esse conceito de bem e mal nela, né? Dividido. Citrara seria o lado oculto, o lado escuro, né? O lado sombrio da coisa. E aí é isso, né? Então, a primeira parte da letra diz o seguinte: árvore da descrença, com a harmonia quebrada em sua resina, prove a fruta tentadora e seja um pária do paraíso. Dá para vocês verem, né, que está bem ao contrário do paraíso celeste que a gente conhece, né, da árvore do conhecimento e tudo mais. Então, assim, a árvore da descrença é essa árvore que está lá plantada em Citrara, né? Não tem harmonia, é desarmônico desde a sua origem, né? Desde o seu lado interno, né? Prove a fruta tentadora. Então, quando ali na história de Adão e Eva não é para você morder, né, dessa maçã, aqui fala prove, né, para você saber de fato como as coisas são e seja um pária no paraíso. Saia do paraíso. Ou seja, é uma letra que ela está invocando, até que eu digo assim, esse questionamento do que se trata de fato, essa árvore do conhecimento. Até onde que a árvore do conhecimento é a árvore do conhecimento total, se ela não leva em conta o lado sombrio da coisa, né? Porque aí na psicoterapia junguiana, sempre você tem que estudar muito a sua sombra, e por mais que você não goste dela, é lá que muitas vezes está todo o seu tesouro. Então, assim, eu acho que essa parte aqui do Citrara é um lugar que talvez as pessoas precisem visitar para conhecer esse lado sombrio da coisa, né? Andréia pode falar né, que que árvore, né? Essa questão do paraíso, né? Tem até uma frase clichê que a gente sempre vê passar por aí nos feeds, fala, estude, mas não estude muito, senão você fica triste. Quando a gente conhece, quando a gente estuda muito, na verdade não é questão só de estudar, porque tem muita gente que lê muito, mas ela não interpreta, né? Uhum. E quando você entende as coisas, a realidade das coisas, seja da igreja que você segue, da fé, e você começa a compreender todo aquele universo, desmorona tudo, né, gente? A gente já vê que não é um conto de fadas. E aí você fica triste, desolado e perdido. Então, aqui no caso, ele está fazendo uma coisa contrária, né, do que se diz. Porque tudo na vida é dual, gente. Não existe 100% bondade nem 100% ruindade. Eu já acho que devo ter falado aqui em outro vídeo. Mas algumas crenças, né, eles querem implantar que aquilo que é deles é 100% bonzinho, né? Bonzinho, né? Mas, na verdade, não. Né? Não tem essa questão, né? Nós, seres humanos, também somos essa dualidade de coisas boas e coisas ruins. E é interessante ele trazer esse conhecimento para que a gente consiga ver o todo, né? Porque depois ele fala: passe o mar da escuridão para o outro mundo. Vamos lá. É como se existisse um outro mundo que tivesse, de fato, todos os conhecimentos ocultos. E quando a gente fala de ocultismo, a gente não está falando de coisas ruins, está falando de coisas que foram ocultas, estão fora da maioria das religiões vigentes, né? Então, na verdade, são conhecimentos antigos que foram ou descartados, ou irrelevantes para o momento, ou ninguém deu muita atenção para eles por algum motivo, e eles foram para o lado oculto da coisa. E algumas pessoas começaram a estudá-las, não tanto quanto as questões da religião, por exemplo, né? Depois ele fala, né, na letra: junte-se a mim para o outro lado noturno do paraíso, Citrara, beije a rainha das quelipotes, ouça a voz da serpente, Citrara. E o que são essas quelipotes, né? Tem a Sefiró, né? E as quelipó, elas são as esferas da árvore, só que no caso das quelipotes são as esferas da árvore do lado oculto, né? Andréia depois dá uma explicadinha melhor nessa parte, mas é esse lado que digamos que é o lado mal, que é o lado
que está mais escondido ali da coisa toda. E a rainha das Quelipotes, provavelmente, é Lilith, né? Que é uma digamos assim, foi a primeira mulher de Adão a estar escondida, né? De alguma forma, aí de toda a questão histórica, né? Então, provavelmente ela é essa voz da serpente que traz essa dúvida para Eva, né? E aí, você vai comer ou não a maçã? Né? Você vai querer ou não ter esse tipo de conhecimento? Eu acho que é uma coisa interessante que sai na letra, que aparece na letra do Citraara, né? Citraara, resumido em 2 palavras, é o caos primordial. É ali onde está toda a bagunça do oculto e cabe ao estudioso que está adquirindo esses conhecimentos resgatar o que é interessante, o que pode ser aproveitado, e aí entra a questão do aproveitado tanto para o bem quanto para o mal, para poder utilizar esse conhecimento de modo a se desenvolver ou a desenvolver alguma habilidade. Partindo do princípio que toda mitologia nasce do caos primordial, não é possível que só tenha coisa ruim lá, né, gente? Sendo que tudo veio de lá, né? Então tem coisas interessantes aí vinda do caos, né? E é muito interessante isso, né? Essa Lilith que traz de volta esse conhecimento do próprio caos, né? Aí a letra vem complementando, né? Caminhe pelo espelho para o outro mundo. E aqui eu acho que é uma coisa muito interessante que aparece no clipe do Citraara do Therion, né? Caminhar pelo espelho é você olhar no próprio espelho de si mesmo, enxergar o seu outro lado. Porque o espelho é aquilo que faz a gente se enxergar de uma outra forma. A nossa imagem refletida ali é aquela imagem que a gente acredita, né, estar lidando com ela no dia a dia. Porém, tem sempre o nosso lado oculto que a gente não enxerga através do espelho, né? Olhando para o espelho, mas tem aqueles conceitos antigos e tal, né? Que você entra pelo espelho, aí você enxerga um outro lado de si mesmo que você nunca veria daquele lado de fora, né? Então é muito interessante esse convite do Therion, né? E aqui eu acho que ele tirou nessa letra, Larissa, é uma das atividades que nós fazemos no Rosa Cruz. Porque todo ritual, né, a gente faz, que é o Sancto, a gente usa o espelho e nós temos que ficar diante do espelho para nos enxergarmos. E assim nos olharmos e mudarmos a nós mesmos. Muito interessante. Tem o espelho negro também, né, que a bruxaria gosta de utilizar justamente para você ver esse outro lado diferente, né, e abrir para determinadas linhas, né, entrarem poderes e etc, né, mas acho que é um conceito bem interessante. Agora vamos para... desculpa, pode falar, João. Uma última curiosidade sobre essa música. O caminho para Citraara é a Via Noturna, que é assunto de um outro CD. Sim. Particularmente é aquela música que eu mais amo. E aproveitando isso, né, no filme Constantine, tem lá a passagem quando ele vai para outro mundo, que é o mundo infernal, ele precisa segurar um gato, porque os felinos são, né, André, até que o gato lembrei, os felinos são responsáveis por essa conexão, né, entre os mundos. Hoje as crianças aqui estão acordadas, então possivelmente vocês vão ver mais de um aqui. Hoje a mais novinha está aqui, ó, aparecendo no vídeo. Sem problema, gatos sempre foram sagrados. Bom, agora vamos para outra música, que é a música Kings of Edom, Reis de Edom. Eu venho e volto dançando, não tem muito... Eu adoro essa música. Então uma hora eu vou me centrar, gente, mas eu vou. É um projeto apaixonado, então com licença. Mas vamos lá. Reis de Edom, né, é uma música muito interessante, porque existiram alguns reis de Edom, né, eram reis que governavam essa cidade de Edom antes que os israelitas tivessem, de fato, o seu rei, né, e ela, inclusive, aparece na Bíblia, só que aparece com o nome de alguns reis, Belá, Jobabe, Hussam, Haddad, Samlá, Saul, Baal-Hanã, e esses, né, eram chefes que eram reis de Edom. Porém, essa letra, Kings of Edom do Therion, ela menciona os chefes que governaram Edom, que foram 11 chefes, né?
Tina, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinon, Kenas, Temã, Mibsar, Magdiel e Irã, né? Esses foram os reis de Idom. E por que eles são interessantes, né? Vamos para a letra que eu acho que dá para explicar melhor. A letra fala o seguinte: salve os antigos governantes de Idom, bebam as sobras de um copo quebrado, entrem na terra de Idom, veja, 11 senhores eles são, coroados por coroas de cardo, deserto de Negev é a morada deles. Aqui ele está falando, né, de uma ordem que foi substituída, né, por esses reis israelitas futuros, etc. Os reis de Idom foram esquecidos, né? Foram deixados de lado, seus feitos foram esquecidos, e aqui ele está ressaltando os antigos. Então ele está trazendo de volta os reis de Idom, chamando-os para participar novamente aí desses cultos, digamos, né? E falando, bebam as sobras de um copo quebrado. E o que é o copo quebrado, né? É toda essa magnitude que existiu no Império de Idom que foi esquecida, né? E ali ele está, volte, né, nesse sentido. E aí ele fala também. Figurativamente, pode ser o conhecimento que foi ocultado também. Com certeza, e é o conhecimento justo dessas sociedades antigas, dessas religiões antigas também, né? E além disso, ele fala ali que o deserto de Negev é a moradia deles. É um deserto que ocupa 60% do território de Israel. Para vocês terem uma ideia do domínio desses reis, né? O que era, digamos assim, né? Idom, né? A magnitude disso. Depois ele diz: eu irei invocá-los, reis do passado, eu irei libertá-los, passem através da porta, né? A gente tem muito essa questão da mitologia que sobressai a outra mitologia. Então, toda vez que povos dominantes chegam num determinado lugar, a mitologia do passado ou é esquecida ou é transformada em os deuses são transformados em demônios, né? E aqui ele está falando, reis do passado, eu irei libertá-los, porque muitas vezes alguns desses nomes, né, eles ficam presos, às vezes, na imagem demoníaca que se cria para eles, para poder tirar esse culto, tirar o poder deles e trazer para o poder atual. E eu acho isso muito interessante, né? Principalmente ali naquela região do Irã, Iraque, Israel e tudo mais, que a gente viu uma série de culturas, né, substituindo outras, e é bem interessante trazer isso numa letra, né? Eu, por exemplo, não me tocava muito quem eram os reis de Idom, até conhecer a letra do Therion, né? E aí a gente foi atrás para entender quem eles eram de fato. E naquela região também existem questões de guerras religiosas em que alguma religião sempre quer ser a predominante. E o melhor jeito que eles usam para subjugar as demais é pela força. Uhum. Então, não basta para eles destruir os ídolos de outros conhecimentos, destruir com palavras, tem que destruir fisicamente mesmo, quebrando escrituras, queimando livros, essas coisas. Acabando com o conhecimento, no fim das contas, né? Fechando uma porta, né? Exatamente. E aí depois ele vem com uma outra frase, né? E vocês vão seguir quando os receptáculos quebrarem e Idom um reino de severidade ao sul do Mar Morto, que é onde fica o reino de Idom mesmo, né? No vazio de Cantiel. Cantiel, como a gente já falou do caos, é o caos primordial, né? E ele é chamado de coroa dos deuses, né? Quando a gente está falando desse lugar, né? Cantiel e tudo mais, parece que tudo vai ter que ressurgir através do caos. A ordem atual estabelecida, como o João falou, se pressupõe de uma série de conceitos religiosos que geram guerra, geram destruição, geram graves problemas para a população local em guerra tanto tempo, sem ter um pingo de paz, né? E ali ele falava que o reino de Idom era um reino de severidade e prosperidade, né, diferente do que acontece hoje. Então, aqui ele está trazendo, através, né, do caos, essa ideia dos reis retornarem, né, que é o conhecimento antigo, para que as pessoas conheçam quem foram eles, né, e do que se trata toda essa magnitude de conhecimento que foi perdido. E, além disso, pode falar, João, desculpa. E Thomas Carson ilustrou os 11 reis de Idom. A estrela de 11 pontas, né, que ela aparece em outros momentos aí
do Therion também, e eu, se não me engano, esse é um símbolo de invocação, não é? Sim. Sim. Que é justamente esse sigilo mágico para invocar os reis de Idon do passado. Aí depois ele fala, né? Aqui ele começa já a trazer o nome dos reis, né? Mehetabel, filha de Matreb e Samael, a jovem Lilith deixou o tribunal. Antes da gente continuar aqui, Mehetabel, na verdade, ela é esposa do último rei de Idon, que foi Baal Hanan. Baal Hanan não está entre os 11 chefes. Ela é esposa do último rei, e ali ele deu espaço para que esses 11 chefes governassem, né? Essa Mehetabel, ele fala, a jovem Lilith deixou o tribunal. É como se ela fosse uma representação da Lilith na Terra, né? Porque a partir dela foi que surgiu esse novo reinado, como uma coruja na noite do deserto. Para quem não conhece a história de Lilith, né? Ela não aceitou, né? Se submeter a Adão, e ela foi embora para o deserto, foi viver no deserto, e diz a história de que ela se transformou num demônio e tudo mais. E ela tem esse personagem muito libertário, né? Então, ela é a coruja da noite do deserto, aquela que carrega a sabedoria, mas que também vive muito solitária, digamos assim, né? Aí na letra fala, e o seu Asmodai. Pode falar, João, desculpa. Lendo algumas páginas para preparar os assuntos para esse programa, alguns colocam Lilith como esposa do próprio Satanás. Ela era muito demônios, né? Em cada lugar eles colocam a Lilith dessa maneira, né? Astrologicamente falando, na astrologia, a Lilith ela seria o lado sombrio da nossa lua. A lua, nossas emoções, nossa mãe, né? Aquela representação toda. E a Lilith, ela é o nosso emocional mais revoltado, vamos falar assim. É onde a gente quebra as correntes, né? Daquela coisa toda enraizada, cheia de regras, e a gente explora, né? Por exemplo, a nossa sexualidade, né? Como a gente encara a nossa sexualidade, quais os traços, né? De formas que a gente consegue se abrir e se relacionar para aquilo. E o Therion reforça isso, né, como se fosse mesmo uma parte demoníaca, porque ele fala o seu Asmodai, né, que vem de Asmodeus, que é um dos 7 príncipes do inferno, abaixo apenas de Lúcifer. Ou seja, traz esse poder demoníaco na letra mesmo, falando, né, que para que você consiga trazer de volta o movimento dessa revolução, você precisa encarar esse lado mais infernal aí, né, dos nossos instintos. E todos os reis de Idon desapareceram, porque os reis de Idon foram substituídos, né, por uma nova ordem, e eles desapareceram até por conta disso. Depois, a letra diz o seguinte, chame a quarta, Teman, Tima e Nibser, são os reis de Idon, né, reis de Idon. Anjos caídos, eles quebrarão o receptáculo e aproveite os poderes no reino de Idon, fora do céu. Por que fala fora do céu? Né? Porque aqui a gente está falando até das religiões que surgiram depois, que foi o cristianismo e tudo mais, o judaísmo e etc. E aqui fora do céu está falando que é isento desse conceito celeste que nós temos nas religiões cristãs, né? Então é muito interessante aqui essa letra que traz um pouco aí da história dos reis de Idon para falar que aquela soberania que existia foi substituída, né? Mas que ela ainda pode ser invocada para trazer esse lado dos conceitos antigos, porque aqui, quando a gente fala de mitologia, tem mais para frente, né? Da Cananeia, mitologia dos filisteus e tudo mais, a gente estava até comentando que fica bastante confuso, né? Porque vai juntando uma coisa com a outra, as mitologias vão se repetindo, e é interessante tentar separar isso por esses motivos, né? E essa letra traz um pouquinho aí da história dos reis de Idon de uma forma diferente, né? Vocês têm mais algum comentário sobre os reis de Idon ou vamos para a próxima? Não. Um resumo sobre Idon. Ele pode ser definido como um reino de severidade que não é enfraquecido por misericórdia alguma. Tá bom, gente? Um conceito forte.
forte. Até porque naquela época as coisas não eram muito fáceis, né? Então precisava ter umas regras bem estabelecidas. Bom, agora vamos para uma outra letra, né? A gente sai um pouco aí desses conceitos que a gente está, dessas mitologias, e vai para Ungüentum Sabati. Gente, essa letra é muito interessante, porque primeiro que tem um dos vocais que eu mais gosto do Snow Shaw. Né? Eu adoro ele cantando nessa letra. Gente, maravilhoso, né? Mas vamos para a letra, né? Porque Ungüentum Sabati é Ungüento sabático, né? Mas tem outro sentido aí na coisa, né? Vamos lá. Um beijo repentino da mãe, a bandear, quando o sino é ouvido, aparece para mim como uma visão. Uma viagem à colina de Blacalá, né? Braculá. O crisma de Hecate. A Bondia era deusa inglesa, que era uma deusa bruxa. E como toda boa deusa bruxa, né, ela era a senhora da abundância, da prosperidade, das colheitas, né? Ela era ligada ao ciclo da vegetação, do nascimento, crescimento e morte. Então tem esse aspecto aí da deusa antiga, né? Aqui ele fala um beijo repentino da mãe. É esse contato que você tem com a deusa antiga, né? É quando o sino é ouvido. Né, quando se chama, né, através desse sábado iniciático, digamos assim, né, que ele tem essa visão, né, e essa visão é dessa colina. Essa colina, ela se refere a uma ilha mitológica nórdica, para onde as bruxas voavam em suas vassouras, né? Então, assim, essa música fala de bruxa e ponto, né? Agora, vamos inserir vários elementos aqui. Já temos o nórdico, já temos o inglês. Então, assim, resumo da ópera, né? E ele fecha com o crisma de Hecate. Essa é uma estrofe de uma parte da letra, uma estrofe completa, tá, gente? E o crisma de Hecate, Hecate é a deusa bruxa aí, né? Da mitologia grega, a deusa da escuridão, da noite, a deusa lua, né? Então ela é a parte escura da lua também, é a deusa que morava na caverna. Então, assim, tem todo esse lado muito místico do que é a bruxaria em si e dos rituais da própria bruxaria, né? E aí depois temos aqui uma outra parte, que ele fala o óleo sagrado e o Ungüentum Sabati, o óleo do deus Pan. Io era uma das amantes de Zeus, né? E, inclusive, Deus copulou com ela como uma nuvem negra. Então, o lado sombrio tá inteiro nessa música, né? O óleo sagrado, muitas religiões usam óleo, né? Para trazer essa conexão com o espiritual. Tem o óleo cristão, que a gente conhece bem, as benzedeiras, quando vão benzer com aquele método óquio, né? Elas fazem com óleo na sua testa o sinal da cruz. Além disso, tem esses óleos que são os ungüentos, que eram usados muitas vezes para cura, com fins de magia e tantas outras coisas, né? E o Ungüento Sabati, aqui que ele fala, é o óleo do deus Pan. Deus Pan é a divindade da mitologia grega, né? Que é ligado à sexualidade, à fertilidade, é um deus, assim, muito brincalhão, mas ele corria atrás de umas ninfas também, né? E ele era extremamente viril, ele era um sátiro, né, digamos assim. E Pan é o protetor das florestas também, né? Então ele traz todos esses conceitos aqui. Tem uma coisa interessante, que Pan era um deus que tinha patas de bode, né? Ele tinha um rabo, e ele tinha chifres, que é muito a imagem do diabo, se a gente for ver, né? Que foi trazida para esse diabo mais comercial que a gente conhece, né? Atualmente, vermelho, de chifres e etc. Né? Ele só não era vermelho. Só era verde, né? Né? E é muito interessante que a palavra pânico veio daí, né? Pânico quer dizer medo de Pan. E Pan já era desconhecido, porque as pessoas entravam na floresta e iam cortar árvore, matar animais, e Pan matava elas. Ninguém sabia quem tinha feito aquilo. Foi Pan. O jogo. Então, e aí, quando isso acontece, né, eles tinham pânico, medo de Pan. Né? Então, temos aí esses elementos na letra Ungüento Sabati. Depois ele fala que para conhecer o senhor de Venusberg, eu trago um presente para o mestre, e para a bruxa da cerca do jardim, Hagziza, venha. E aqui ele está falando de quem, né?
Venusberg. Quem que foi Venusberg na história toda? Ele é um nome que, na verdade, veio de outro mundo, veio do mundo que chama-se País das Fadas, e ele era um cavaleiro que estava buscando o perdão do Papa, porque em algum momento ele adorou uma deusa pagã, Hagziza, né? E ele adorou-a, né? Porque, de fato, ela trouxe ali para ele um poder divino, espiritual muito grande, um reconhecimento divino, né? E ele reconheceu aquela deusa e depois ele foi buscar o perdão do Papa, né? E eu acho que essa letra é muito interessante porque ele está falando aqui de um presente que ele traz para o mestre, para a bruxa e tal. Quando você vai fazer um contato com as divindades antigas, você precisa normalmente fazer um tipo de sacrifício, que é um presente que você leva para essas divindades, para que de fato elas te aceitem. É a mesma coisa do sacrifício que se faz quando você vai fazer algum pedido ou para expurgar os seus pecados. Então, é tudo isso, né, gente? Que a gente já conhece aí, mas ele traz nessa letra falando do Gwenkin Sabati. E por último, ele fala: eu desapareço no mundo astral, uma dança com os deuses em Blackwell. Quando a gente fala dele desaparecer no mundo astral, quer dizer que ele vai para esse lugar, né? Que é esse lugar da mitologia nórdica, e ali ele desaparece do mundo real e começa a viver no mundo imaginário, que esse mundo não é mundo imaginário, é um mundo, outro mundo, digamos assim, que traz também o conceito do Citraara, que é o nome do CD, né? Então, assim, até agora a gente está vendo bastante sobre o outro mundo em vários nomes aqui. Não sei se vocês separaram, né? O Therion quer levar a gente para outro mundo, vamos? E o unguento sabático, ele é um encanto do sono que pode te deixar beirando a morte sem você cair no balanço da morte. Então, é alguma coisa meio em transe. E assim, muitas pessoas falaram, né, na mitologia celta mesmo, se você vai para o país das fadas, você tem que tomar muito cuidado, porque o encanto delas é tão grande que você não volta, né? Então você fica beirando a morte e continua lá para você ver o que acontece, né? É perigoso, gente. O conhecimento secreto é meio perigoso que o texto traz nessa letra, né? Bom, agora Aí, a gente... podemos Sim, claro, mostrar uma curiosidade que claro. não envolva agressões verbais ao convidado. Ai, mentira, que ele tem uma foto com o Snow e Shaw, gente. Eu posso agredir agora ou depois? Inveja. Que legal, maravilhoso. Mas isso é antigo, eu era jovem. Ele também. Ele também é. Ai, maravilhoso. Somos eternos jovens, tá? Principalmente se formos para o País das Fadas, que dizem que o tempo lá não passa. Eu tinha que ter ido antes, agora não dá mais. Agora vai mostrar a idade que tem, né? Sempre é tempo. Verdade, né? Ai, um dia de cada vez. Porém, vamos agora para a terra de Canaã. Saindo do País das Fadas, indo direto para a terra de Canaã. Tem aí a música Land of Canaan, né? Bom, gente, essa é uma das músicas, não, é a música mais comprida do CD, não é não, João? Confundo essa com o Kings of Vida, que também é gigante. Essa daqui é mais comprida, né? Land of Canaan tem mais de 10 minutos. Né? E assim, deixa eu só falar antes da gente começar com a letra, que é uma música que tem uma riqueza instrumental que eu fico babando, né? Fora os vocais que o Therion sempre traz maravilhosos e tudo mais, né? Mas tem uma riqueza instrumental de instrumentos diferentes e tal, muito boa, né? E eu acho maravilhoso. E aí, ele começa a letra falando que Noé amaldiçoou Canaã a viver como um servo, né? Texup ficou irritado e a tempestade estava varrendo inteiramente a terra. Voltando aos deuses antigos, Texup era um deus hitita do céu, do trovão, das tempestades. Era o que podemos chamar de Odin, Zeus, meio Thor, talvez, acho que Thor. Né? Na Bíblia, né, eles citam outro Deus, né, que é o Deus cristão, que é o Deus... É que, na verdade, Testemunho de Jeová, ela separa, né? Uhum. Eles têm uma maneira de ver diferente da católica e outros.
porque o católico, ele acredita na Santa Trindade, né? Então, mas tem antigamente, né, trazendo a parte mitologia cristã, né, para essa letra, aproveitando o gancho. No cristão, na Bíblia cristã, eles falam que Deus conversava diretamente com os homens, né? Não tinha antes de Cristo, né? Não tinha um intercessor, vamos dizer assim. E esse Deus, né, se chamava Jeová, Javé, enfim, tem uma infinidade de nomes aí dependendo da região. E ele ficou muito bravo. E aí veio o que? O dilúvio, né? Que é essas chuvas todas. E ele conversou antes, né, com Noé para colocar os bichinhos, um casal de bichinhos na Arca de Noé, né? Que é a tal Arca de Noé. E agora aqui na letra do Télio colocaram como um demônio, né? Irritado. Ele é, na verdade, uma divindade antiga, né? Que acredito que ficou irritado justamente porque estava se deslocando essa ordem de adoração, né? Então ele mandou uma tempestade, já que essa era a arma dele, para varrer a terra. E também tem a ver, como a Andrea falou, com os dilúvios, que acontecem em várias mitologias do mundo inteiro. Tem dilúvio na mitologia do mundo todo, tá, gente? Não achem que isso é uma exclusividade, né, da Bíblia cristã. Não, então, o que eu acredito que isso seja um fato histórico, né? Porque, como eu falo geralmente para as pessoas, quando algo é citado em várias mitologias, aquilo aconteceu de verdade e eles escreveram. Por exemplo, gigantes, né? A gente vê esse registro de gigantes tanto na mitologia egípcia, quanto na mitologia nórdica, quanto na mitologia celta e na própria Bíblia. Fala que houve gigantes na Terra. Então, eu acredito que realmente existiram, né, essas pessoas, porque eu acredito que eram pessoas super altas, né, e devia ter alguma anomalia de ser super altas, né, não deveria ser uma outra criatura, vamos falar assim. Então, eu acredito que quando se tem essa questão do dilúvio, né, que são essas chuvas em várias mitologias, deve ter ocorrido mesmo, né? Deve ter tido esse fato da natureza e ter mencionado, né? E cada religião, obviamente, vai explanar, né, da sua maneira, da sua crença, né? E aqui, no caso, como estamos falando da terra de Canaã, essa parte, né, dessa mitologia que a gente mais conhece, desse dilúvio mais conhecido. E aí eles falam que eles foram os fundadores das cidades, os fundadores dos estados, os fenícios púnicos. Glorificação de El Elyon, poderoso Deus dos céus, ele é o pai do homem. Aqui tem uma coisa interessante que a gente vai falar de El. El era o Deus supremo, o Deus criador cananita, né? Era aquele que criou todos os homens. Antes, né, de ele receber ou de mudar para o nome de Javé, Jeová, tinha esse nome de El, né? El, não sei se e tem essa coisa, né? Ele, o Deus, né? O Deus supremo. E ele era esse poderoso Deus do céu e criador dos homens. E aí depois ele fala, ou El, pai do homem, pai do tempo, né? Essa divindade que, no fim, além de criar tudo, coordenava também o tempo, porque El era uma divindade do tempo também. Depois ele traz El em conjunto com mais outras duas divindades, né? E Baal, né, como vocês já devem ter ouvido, tem também o nome de um demônio, é um nome de um demônio, né? Mas aqui a gente está falando das divindades antigas. Então, El é esse Deus supremo. Anat é a deusa da fertilidade, da guerra e da caça. E ela era aliada a Baal, né? E Baal era o deus também do tempo, dos textos ugaríticos. Então, o que ele fazia? Ele também tinha poder sobre a tempestade, as chuvas, e todo deus que é ligado às chuvas, ele acaba sendo um deus da fertilidade, porque a chuva fertiliza a terra, que também é uma divindade, e a partir dali gera os frutos da prosperidade. Então, se a gente for olhar, Baal não era um demônio, era uma divindade, como todas as outras dos panteões aí pelo mundo, né? Só que depende do lado que a gente vai conhecer dessa história. Então, né, a deusa da fertilidade, ela sempre fica muito sexualizada quando ela vira também uma espécie de demônio.
Então, ela fica extremamente exposta, né? O lado ruim da sexualidade, não, o lado da fertilidade, da criação e de tudo que ela carrega com isso. Ela era uma deusa da guerra e da caça e da fertilidade, muito parecida com a Freia. Né? A deusa Freia era a deusa do amor e da guerra, e eu gosto muito desse conceito, porque ele traz dois, é como se trouxesse dois extremos ali, né? E a Nath era bem parecida nesses termos, né? Com a deusa Freia. Além disso, ele fala da continuação da letra, né? Ou Astarte, você está nua com um lírio e você está segurando uma serpente. Gente, não sei se vocês conhecem a deusa Astarte, e ela é essa divindade aqui, certo? E quando a gente fala de Astarte, Astarte é uma deusa do panteão cananeu e fenício, é a deusa da caça também, da guerra, da sexualidade, ela é dona de um poder real sem tamanho e é deusa da beleza e da cura. E está segurando as serpentes, como vocês bem podem ver, né? Eu sei usar mostro porque ela é uma deusa mantenedora da fertilidade, sexualidade e tudo mais. E aqui, quando ele fala que você está nua com o lírio sempre ele é uma planta muito sagrada em várias mitologias, né? E esse lírio também remete à questão da paz, né? E, embora ela fosse uma deusa da guerra, ela tinha esse domínio de trazer a questão da paz quando ela bem entendesse. E a Astarte também é muito semelhante à Nath, né? Também tem ligações, às vezes, fazem a ligação dela com a própria Lilith, com a Inanna da Suméria. Na mitologia comparada, a gente consegue estabelecer uma relação muito interessante, né? E essa é a divindade Astarte, né? Depois nós temos uma outra parte da letra, que fala o Baal Shaman, Senhor do Céu, provedor da chuva, o único que prevalece, filho de Dagon, você é o trovão como uma ponta de lança. Né? Aqui ele está exaltando o poder que os deuses antigos tinham, e quando as pessoas faziam suas orações, né, para os deuses antigos, elas traziam esses pedidos, né? Que a chuva pudesse fertilizar a terra como uma ponta de lança, que fosse eficaz, que conseguisse trazer as colheitas, né, as novas colheitas de uma forma muito eficiente, digamos assim, né? Filho de Dagon aqui eu acho interessante, porque Dagon era o deus dos filisteus do mundo subterrâneo, da fertilidade. Me deu a impressão assim, né? Isso se assemelha um pouco, digamos, a Osíris, que vivia ali no submundo. E ele era esse deus da fertilidade. Tem imagens de Osíris que ele é verde ou negro, que é ligado justamente a esse aspecto da fertilidade ou da vegetação, ou da terra adubável, né? Aquela terra fértil, que é aquela terra preta. E Dagon era isso, né? Ele é o trovão com uma ponta de lança. Então é mais uma letra que está aqui, né, exaltando todas as divindades antigas agora de Canaã. E ele acaba falando Baal, Shaman, El Elyon, o panteão dos cananitas, né? E trazendo para a gente conhecimento sobre essas divindades que ou elas foram esquecidas no tempo, ou foram transformadas em demônios, e é muito difícil a gente tirá-las desse papel, né? E aqui a gente está trazendo como divindades. E é isso que eu gosto muito no Therion, né? Ele separa o que é, de fato, a mitologia dos povos do que é a nossa crença muito mais popular. E aí, quando você olha a letra, você fala, nossa, está invocando demônio, né? Não, você está só falando de deuses antigos, que coisa. Eu acho que é muito interessante trazer esse conhecimento através dessas letras maravilhosas dele. Gente, quem não conhece o CD, ouça esse CD, porque ele é maravilhoso, como todos os outros. E a letra traz para você um sentimento completamente diferente dessa história que a gente está trazendo aqui escrita, né? A música traz uma outra magia, né? Sim, e até porque, usualmente, as famílias costumam criar seus filhos em uma única religião. Então, aquele conhecimento que a pessoa vai acumulando durante a vida, normalmente é referente a essa religião. Sim. E é do interesse da pessoa ir buscar conhecimento comparado, conhecimento de outras religiões, conhecimento da antiguidade, das mitologias, para ver que não existe nada 100% bom nem nada 100% ruim. É o que a gente está explicando, que dependendo da visão, dependendo da época, a mesma figura de representação ela pode ser boa ou pode ser ruim. Sim. E na verdade. Eu acho que se eu fosse mãe, eu seria uma mãe do avesso, né? Porque
Eu já ia ensinar a criança a pensar logo cedo na questão de fé. Mas se um dia ela crescesse, se identificasse com alguma religião e começasse a acreditar naquilo, whatever. Mas eu acho que eu educaria de uma forma diferente. E assim, E né? A religião é a base da educação, muitas vezes, porque é ela que traz as regras, estabelece as regras. Para uma criança, por exemplo, é mais fácil ela estar em uma, né? Eu, por exemplo, quando eu fiz 18 anos, foi que eu fui, tá, tem mais gente, peraí, vamos ver quem é. Aí comecei a estudar mitologia e estou aqui até hoje, gente. Não faço brincadeira, faço assim. Porque é que nem no tarô, né? O tarô, ele vem com esses ensinamentos, né? De quando um louco reencarna, que ele é uma criança e tá zero conhecimento. E aí, quando chega no Papa, é onde ele vai aprender as questões morais, né? Então, o Papa, que nem muita gente fala, puta, Papa, já confunde com um padre, né? Na verdade, é a simbologia de estudos morais, né? Daquilo que você tem que ter um conceito para conviver em sociedade. Porque a imperatriz é a mãe que nutre, né? Dá o amor e a nutrição, o imperador é a educação e a proteção, né? E o Papa é o que vem ensinar essa questão de conviver, a ter a moral de conviver em sociedade. Porque a gente não pode fazer tudo o que a gente quer e bem entende, né? A gente tem que respeitar o limite alheio. Sim. Senão voltamos para o caos de Cantiel. Sim. E uma curiosidade sobre o Therion, no ano de 2012, eles fizeram um show no Brasil comemorando os 25 anos da banda, onde eles tocaram o CD Secret of the Runes na íntegra, da primeira à última música, e mais algumas outras, inclusive Land of Canaan, que apareceu com K. Isso até hoje. Você tem. Desculpa, você tem como é que é o nome daquilo? Parte do setlist. Obrigada, que chique. Esse assim, o João vai fazendo inveja na gente durante o vídeo inteiro, né? Mas ok. Outra curiosidade desse show é que ele foi em um teatro. Na época. No Teatro da Brigadeira. Na época era isso. Era o Teatro Abril, hoje acho que é Teatro Renault, se não mudou de nome de novo. E o pessoal até se comportou. Tipo, acho que 90% do povo permaneceu sentado prestando atenção no show. É que é um show de rock, né, gente? Às vezes rola um bate-cabeça e tal, é normal. Mas assim, sério até que rola tanto bate-cabeça, vai. Tem outros shows que eu vou que são bem piores nesse sentido. Outra banda mitológica muito boa é a Arcona, da mitologia russa, e pode ter certeza que é bate-cabeça porque é folk metal e não tem como não ter, né? No show de folk metal. Mas já que estamos falando de bagunça, vamos para a música Harlequin, que a gente já explica a bagunça toda dessa letra, dessa música, que é maravilhosa. Olá, gente. Agora vamos falar de Harlequin, né? Para começar, eu falei bagunça, mas eu estava brincando porque quer dizer Arlequim a música, né? E que foi, de fato? Vou colocar a primeira parte da letra para a gente falar dela. Arlequim, Relequim, Trivelino, Arlequino. São todos nomes aí do Arlequim, que ele era considerado, na época medieval, como um demônio. Mas a Arlequim é essa figura que vocês conhecem, né? Do cara brincalhão e tal, que faz as estripulias dele, sai completamente fora da ordem pré-estabelecida. Ele, inclusive, está ali para falar dessa ordem, né, certinha, toda correta, e ele está ali para tripudiar em cima disso, todo mundo dá risada com isso. Né? Ele é o que a gente chama aí nas mitologias, né, quando a gente fala de mitologia comparada, a imagem do trickster, que é aquele brincalhão, aquele que quando uma pessoa está fazendo uma coisa e está fazendo outra, nessa linha dos trickster, né, entre Exu, entra várias divindades, Loki, aquele que vai, né, fazer, digamos, as palhaçadas no meio do caminho e tirar você do seu eixo por algum motivo, né? Em português, é um palhaço. Uhum.
É um palhaço, né? Você vai dar risada e acabou, e não é para você ficar sério, que a vida não é só isso. Aí ele fala: eu sou o Arlequim, retire a máscara, na festa da noite eu vou aparecer, dançando contigo no labirinto durante a noite toda, na caçada selvagem perseguindo seu medo. A gente cria dentro de nós inúmeros medos que são limitantes, né? Porque quando a gente bate ali na esfera do medo, a gente para. Ah, eu não consigo ser uma boa mãe, eu não consigo ter tal emprego, eu não vou conseguir subir de cargo, eu não sou capaz de fazer isso. É tanta limitação, tanta crença limitante que a gente cria, e a Arlequim vem justamente para isso. Vamos tirar a máscara, vamos ver quem de fato você é. Eu não consigo falar na frente da câmera. Eu não consigo, exatamente. Aí fala que é técnico, tá todo mundo aqui, felizinho, falando de. Aí a Larissa para me ajudar, senão eu não estaria fazendo esses vídeos aqui. Não sei, será que tem Arlequim dentro de mim? Pode ser, porque não, né? Mas tudo lindo. Eu acho que isso é tão legal, né? Que essa caçada selvagem são referências, na verdade, também, a essa coisa medieval, que era tudo tão certinho, padrões, não sei o quê, e tinha um dia lá que era completamente libertino no meio da coisa, né? Então, isso também traz esse aspecto leve, divertido, que o Arlequim colocava, né? Para a gente poder olhar para o nosso medo. Assim, a gente corre do nosso medo, ele persegue o nosso medo, né? Ele vai atrás daquilo justamente para colocar em evidência que a gente, de fato, tire aquilo da nossa vida como uma limitação, né? E supere, de fato, né? Eu sou o diabo no inferno. Gente, se você ouve isso, eu sou o diabo no inferno, não tem nada pior, né? Dante poderia dizer, né? Dante está falando, está fazendo uma referência de Divina Comédia, que quando chega lá no inferno, encontra, né, com o próprio diabo tal, e ele é o senhor supremo da bagunça, no fim das contas, né? Se você olhar as imagens, as Divinas Comédias ilustradas, é uma bagunça aquele inferno, né? Um caos. Eu sou um dos 13, Arlequim, o palhaço do inferno. Aqui está falando dos 13 demônios, né? Príncipes e tal do inferno. Então, tem toda essa questão voltada que ele fica o tempo todo ali no meio-fio, né? Ele nem é completamente mal, ele nem é completamente bom. Ele está entre o bem e o mal, sem ligar para esses conceitos, digamos, né? Tem uma entidade da Umbanda, né? Que eu não sei se é um candomblé tem também, enfim. Que se chama Zé Pilintra. Ah, e sim. O pessoal confunde, né? Que ele não faz parte nem da direita nem da esquerda, da linha da esquerda nem da linha da direita, ele fica na linha do meio. E ele é todo brincalhão, toda aquela coisa do malandro e tal. E me lembra isso, ver como cada religião, cada fé, ela tem seres, né, parecidos com nomenclaturas diferentes, né? E eles dão a roupagem de acordo à região, de acordo com o aspecto geográfico do local. E até a própria personagem Arlequina, da Marvel, ela traz isso. Não tem como se odiá-la, não tem, ela tá certa em muitas coisas, coerente no caminho, e você vai na dela, entendeu? Mas aí ela, cara, ela é completamente insana, fora da casinha, não respeita regra nenhuma. O Arlequim aí, no caso, seria o próprio A Carta do Louco. Exatamente. Né? Totalmente fora da casinha, não se amarra em nada, não se aprende a regras, não se aprende a nada, né? E assim, aquilo que você está tentando esconder, ele vai lá e coloca no ventilador para todo mundo ver, né? Por isso que é bom a gente lidar com os nossos medos, porque se acontece uma situação onde uma energia arlequina chega na nossa vida e faz isso, a gente não sabe lidar. Agora, se a gente está mais cara a cara com os nossos medos, né? A gente tem mais jogo de cintura, começa a olhar para aquilo de uma forma diferente. É isso que o rock ajuda a gente, né? A olhar para essas coisas e falar, vamos nessa. Depois a letra fala: você está enredado na arlequinada. Sim, monte no touro no sábado à noite. Vista as remendas triangulares na comédia, salve Capricórnio e a rainha das fadas. E por quê? Porque às vezes a gente precisa lidar com as situações como se a gente fosse mesmo um palhaço, né? Quantas vezes a gente fala, poxa, fulano tá me fazendo de palhaço, né? Então, eu acho que para lidar com essas situações, a gente precisa entrar um pouco no jogo até conseguir aprender a se defender, né? Monte no touro no sábado à noite. Cara, então assim, essa arlequinada é uma bagunça de fato que você faz,
até meio catártico, assim, né? Para você tirar de você aquelas coisas que estão, de fato, te incomodando, te prendendo, né? Entrar num êxtase aí de alegria louca, né? Para você conseguir ter esse espírito, né? De saudade, de fato, a rainha das fadas, né? Capricórnio, tudo que você tiver ali junto para você conseguir, de fato, lidar com todo, digamos assim, né? E finalizando a letra, Arlequim, o palhaço no inferno, Malebranche, 13, nós somos os seguidores de Odin. Aqui ele começa a fazer a arlequinada na letra, viu? Porque o Therion dá uma mistureba nas religiões, nas mitologias, que a gente adora, mas vamos com calma. Malebranche, gente, Malebranche, segundo minhas pesquisas, tá? Foi Nicolas Malebranche, que era um filósofo e padre francês, que ele dizia que a alma não se relaciona com o corpo, dentre outras coisas. Ele era um defensor, né, da dinâmica divina, né, ela ativa na vida de forma geral, mas uma das coisas que ele dizia era isso. Eu acho que a alma não se relaciona com o corpo está completamente interessante, se você for pensar no Arlequim, porque ele é aquele que fazia as coisas e falava, mas não fui eu, né, foi minha alma, não fui eu, foi meu corpo, né? Ele conseguia separar tranquilamente as coisas, não tinha responsabilidade sobre isso, digamos assim, né? E os seguidores de Odin é porque, de fato, né, Odin é o deus dos deuses, mas aqui Therion está trazendo mais uma vez a mitologia nórdica aí, como tantas vezes trouxe, misturada com todas as outras, né? Até hoje, a gente vê nas notícias e em outros eventos religiosos as pessoas culpando o demônio por coisas que fizeram. Perfeito. Então é culpa do Arlequim, né? Na verdade, o Arlequim somos nós, né? Bom, já que estamos na parte da culpa, vamos para a profecia do fim do mundo, já, né? 2012. Gente, 2012, né? O Return of the Featured Serpent. O retorno da serpente emplumada. Aqui a gente já foi... Oi? Aqui a serpente emplumada. Cadê? Na camisa aqui? Ai, meu Deus. Deixa eu ver se eu consigo assim, dá para ver melhor. Dá! Olha, cara, ele tem a... Meu Deus, só Mas ela tá aqui. Ela tá no encarte também. Cadê? Aí, peraí, assim é melhor. Deixa eu fazer voltar, que aí dá para você. Nossa! Verdade. Que diferente. Não, e essa serpente emplumada, ela existiu nas mitologias andinas de forma geral, né? Não só andinas, né? Porque, assim, tem a serpente, né, da mitologia asteca e tem a serpente da mitologia maia, que é essa específica que ele está falando. Que 2012 é uma música muito interessante que ela fala da profecia do fim do mundo. Lembra, gente? O calendário maia dizia que em 2012 o mundo vai acabar. Estamos em 2022, o mundo não acabou. Mas aí a era lá, o momento acabou, né? E agora estamos, digamos, numa outra fase. O CD foi lançado em 2010, em 2012 isso ainda podia acontecer de verdade, gente, o fim do mundo. Então, vamos levar a sério. O último dia, o início do novo, a serpente emplumada está passando pelo portão. E o solstício de inverno é a porta de Kukulkan. Kukulkan era um outro nome da serpente emplumada, né? Porque tem uma mais famosa, a gente já fala dele. E era serpente emplumada para os maias. E essa serpente emplumada era uma divindade muito interessante, porque era um deus, que era um deus protetor, né? E ele tinha essa característica meio dragão, né? Uma serpente com asas, no fim das contas, né? Então era esse dragão que aparece aí em várias roupagens. E ele ia aparecer para trazer o fim dos tempos, né? Na verdade, o último dia e o início do novo. O Therion não fala que o mundo ia acabar. Ele fala que ia acabar uma era para começar uma nova era, né? Então, o Therion não, os maias. O Therion traz essa fala dos maias, né? Depois ele fala que o Rabi e o Tzolk'in interagindo como duas rodas e Quetzalcoatl está chegando em sua nave. O calendário maia diz que 2012 é o fim. É muito interessante, né? Porque essas Raab e Tzolk'in são sistemas do calendário maia, né? Os maias tinham esse sistema de calendário muito preciso, muito interessante,
né? E esses dois eram partes desse sistema, e eles funcionavam como duas rodas que em algum momento se encontravam. Quetzalcoatl é essa serpente emplumada, no caso da mitologia asteca, né? Que ia chegar na sua nave. E aqui entra, né, um pouco aí da teoria dos teóricos dos antigos astronautas, como dizem, né? Que fala muito disso, de que no final dos tempos, os povos extraterrestres fora da Terra iam chegar e tudo mais, né? Para anunciar essa profecia do fim do mundo. Tem muita gente que que hoje também acredita nessa teoria. E o calendário maia dizia que isso ia acontecer em 2012, que seria o final dos tempos, né? E eu acho que é muito interessante porque profecias de fim dos tempos já aconteceram muitas vezes, né? Em todas elas, inclusive na duas músicas para frente que a gente vai ver, né? São eras que vão ser destruídas para que novas eras renasçam. Não tem um fim do tempo específico que vai acabar tudo no mundo já era, né? Sempre parece que alguma coisa nova vai ressurgir depois disso. E é aí que ele fala, uma profecia 2012. E também não é de um dia para o outro. O fim de um aéreo, o começo de outra, ele é uma fase, não uma etapa. Ele é um momento no tempo. Né? E assim, além das eras demorarem muito, é o que o João falou, elas vão acontecendo devagar, não é que em 31 de dezembro, né? 20, na verdade era 21 de dezembro, se não me engano, deixa eu só confirmar aqui. 21 de dezembro de 2012, 21. Que era o fim do mundo. Não é que ele ia acabar nesse dia específico, né? Iam acontecendo diversas mudanças para que uma nova fase chegasse. Isso acontece até na astrologia, né? Quando Sim. Você fala na mudança dos ciclos, né? Como chama, Andréia? Quando você fala? Quando a gente fala de era, né? Que é a era, por exemplo, a gente está na era de Aquário, né? Isso. E Aquário, a era de Aquário é essas revoluções. Porque se a gente pegar a característica, né, que a gente falou, arquétipo do aquário, ele é um arquétipo revolucionário, ele não se prende a nada pré-estabelecido, ele seria aquele anarquista, né? Então, seria o próprio caos, né? Porque ele está sempre revolucionando, pensando lá na frente, se aquilo é verde, ele quer insistir que aquilo ali é verde oliva, ou sei lá, o amarelo. Não, isso aqui não é verde, isso aqui é amarelo. Então, quebras... Aquário tem uma característica de quebrar parâmetros e seria regras que para ele já não condiz mais, né? Então... nós estamos vivendo essa era aqui, né? Então a gente vê até certas situações que estão ocorrendo, né? Que até o próprio, citar um evento aqui que é bem diferente, que ainda está em muita repercussão, até pelo próprio povo que é do meio, que é a questão de mudança de sexo. Uhum. Então isso é uma revolução aqui nessa era de Aquário. Da pessoa falar, eu não me sinto que eu sou uma mulher, não me sinto que eu sou um homem, vou mudar meu sexo. Em termos de biologia, né, gente, se um dia encontrar o fóssil daquela pessoa, eles vão fazer os testes e vão ver que aquilo realmente era uma mulher, independente de você mudar a fisionomia, o órgão sexual, mas o seu DNA não muda, ele continua aquele mesmo, né? Mas hoje a ciência tem todo esse aspecto e tem até acompanhamento psicológico para tal, né? Então, quebra todos os padrões, até para a galera que é homossexual. Por quê? O que a galera homossexual meio que pregava? Tipo, eu sou mulher e gosto de outra mulher. Não tinha essa questão, eu gosto de outra mulher porque eu me sinto que eu sou um homem, entendeu? Não, é porque a religião, se você vê na Bíblia, era um pecado você gostar ou se relacionar com pessoas do mesmo sexo, né? Então, foge até dos padrões do homossexualismo, isso daí, porque você quer se transformar inteiro e se transformar naquele sexo que você não nasceu, né? Então, a gente vê tudo isso. E a era de Aquário é a evolução da tecnologia também, da ciência e da tecnologia, porque está linkado.
E aí a própria evolução vai construindo conceitos mais libertários, que é a cara de Aquário, né? Sim. Vamos nos libertar de qualquer padrão, porque qualquer um pode ser transformado. Quando nós entrarmos na era de peixes, que eu não me lembro agora quando que é, já é uma coisa mais pacífica, já é uma coisa mais amor, um amor universal, aquela coisa, né, tipo hippie, né, bem pans, né, que é o peixes, né, e aquela coisa da espiritualidade muito aflorada, coisa que Aquário não é. O Aquário ele é muito ligado à astronomia, à ciência, aquela coisa toda, né? Ele foge muito. E o Peixes, ele já não, ele tem muito essa questão da. Não estou falando de religião, tá, gente? Estou falando de espiritualidade. Religião é uma coisa, espiritualidade é outra. Muitas vezes você está numa religião e zero espiritualidade. Tem mais padrões ali do que a própria espiritualidade, né? E Peixes não, ele tem todo esse aspecto, né, dessa essa coisa assim de estar sempre zen, né? Zen, espiritual, o amor, o amor, o amor, enfim. Vamos ver, né? Não sei se eu vou ver essa era, mas enfim, porque eu não lembro agora exatamente quanto que é, porque essas eras elas demoram muitos anos. Há estudiosos dizendo que já estamos nessa transição. Já está acabando a era de Aquário e está entrando a era de Peixes. Gente, uma coisa para a gente pegar aí, né, Larissa, e colocar aí como curiosidade, porque eu acredito que as pessoas que assistirem esse vídeo vão se perguntar e vão querer saber. Mas aí eu vou comentários qual que era quando entra a era de peixes. Eu vou verificar, passo para a Larissa e ela coloca no descritivo do vídeo. Belezura. E já que Aquário, né, esse ser libertário e tal, né, e já que estamos falando do fim dos tempos e sempre tem caos, vamos falar de um herói mitológico aí que é bem caótico. A letra já fala que é a história de um herói, né? Bom, Currulen, acho que é assim que fala, é muito difícil pronunciar isso, tá? Então eu vou pronunciar dessa forma e vamos, todo mundo me perdoe aí. Bom, vamos lá. Ele é da mitologia, né, gente? Irlandesa. Então é irlandês, né? Tem que enrolar a língua para falar. Eu não vou enrolar, não, tá? Boca seca, tanto que a gente fala aqui no vídeo, então vai isso aí, tá? É esse nome aí. Bom, vamos lá. Ele era um herói mitológico irlandês, né? E engraçado que os feitos dele foi muito parecido com os feitos de Hércules. Ele tem como se fossem trabalhos mesmo que ele foi executando, e ele era assim muito impressionante, né? E a letra fala: Curralin, né? Mítico Curralin, até a morte você desafiará. Curralin, ainda assim, ele permanece nas terras do Corvo com Ymer como sua noiva. Só porque eu falei que eu não ia falar o nome, aparece 5.000 vezes na letra, mas tá valendo, né? Vocês do Therion que falem. Eu coloquei, vocês ouviram. Vamos deixar para os fãs de Therion falar? Vai, João. Bom, teste se você é fã do Therion. Eu escutei a música diversas vezes ontem para tentar pegar a pronúncia que se aproximasse mais do que está na música mesmo. E pelo que eu entendi, assim, escutando, chamam ele só pelo sobrenome, só como Culain. Agora, não entendi se o primeiro nome, o Culain, ficou tudo junto para virar uma coisa só, mas a música dá a impressão de só falar Culain. Não tem problema que a gente vai explicar o que é esse diacho desse nome, porque esse nome tem um motivo, né? Ele quer dizer cão de caça de Culain, porque quando o nosso herói era pequenininho, quando ele era pequenininho, gente, ele matou um cão feroz gigante, que era esse cão, né, enorme, e ele matou esse cão e ele ficou sendo chamado de cão de caça, né? Ele meio que substituiu ali o cão de caça porque ele o matou, né? E teve esse poder linkado a ele também, falando que ele era alguém muito forte, né? Muito voraz e tudo isso. Além disso, né? Ele permanece nas terras do Corvo.
E as terras do corvo são sempre os campos de batalha, onde existe muita morte. E todas as trajetórias aí dele eram ligadas a essa morte, luta e tudo mais, né? E ele fala, pequeno e jovem, filho de Lug e Deitne, que são duas divindades. Lug aí é o deus que carrega a lança, né? O deus iluminado, da luz e tudo mais. Ele Esse matou... é o deus celta, aquele Lug? É, o Lug, o deus celta, né? Eu acho ele uma divindade maravilhosa, que inclusive aparece nos deuses americanos, tá, gente? Que impressionante. Eu não vou contar que é um spoiler para quem não viu. Se falar alguma coisa desse deus, não dá para falar nada. Mas é maravilhoso. Ele matou o cão de guarda, matou o monstro de Cullen, né? Sim, matou o monstro de Cullen em espasmo, ou seja, né? Vamos matar esse cachorro, e ele era extremamente forte. E ele era filho de duas divindades. Todo herói é filho, na verdade, uma divindade e uma mortal, né? Todo herói é filho, né, de uma divindade e de uma mortal, e por isso ele fica entre o céu e a terra, né, conseguindo fazer os feitos, salvar a humanidade e tudo mais que os heróis fazem aí por nós. Sempre, né? E aí também tem uma coisa muito interessante, porque ele aparece no famoso ciclo de Ulster, que são as histórias míticas aí, né, irlandesas, e diz que aos 17 anos ele defendeu sozinho o Ulster contra o ataque do gado de Cullen, que era um gado extremamente feroz, tal, e ele defendeu em várias batalhas sozinho, né, a cidade de Ulster. Ou seja, né, não era pouca coisa, merece uma música aí em seu nome, sim, por que não, né? Além disso, a letra diz que a lenda de Cullen voa por todo o país, tal como a lança do seu destino. Filho do deus Lug, o deus que carregava a lança mágica do destino, né? E ele também tinha um destino marcado. O destino dele, na verdade, né, era de que fosse muito conhecido pelos seus feitos em batalha, só que ele morreu jovem, né? Porque todo mundo que se arrisca demais acaba uma hora indo mais cedo, né, gente? Não tem muito o que fazer, ele se arriscava muito, né? E ele era conhecido pelo terrível frenesi que ele tinha em batalha. Por que ele matava tudo sozinho? Porque ele invocava dentro dele um frenesi que ele não conseguia parar. A tipo força... Drácula. Nem um pouco mais, eu acho. É meio tenso você encontrar com o goleiro. Tá em batalha, oi? Não, esquece, né? Já era. Então, assim, é uma coisa muito, né, forte, né? E ele era o grande herói por isso. Bom que ele usava aí os seus poderes para salvar cidades e tudo mais, por isso que ele era um herói, né? Bom, depois né, dessa lenda do herói, né, vamos começar falando de uma das músicas que eu mais gosto. Só um parênteses, que essa música tem parte 1, parte 2, e agora nós vamos falar da Kali Yuga, parte 3. Gosto muito dessa música. Que ótimo, porque eu também gosto muito dessa música. E você, João? Eu também acho que ela é uma das melhores do CD. Gente, né, eu não sei se é porque tem esses vocais maravilhosos, não sei se é porque o clipe dela arrasa, é aquele clipe explicativo. Quem é Kali? Vai ver o clipe do Tério que você descobre nas entrelinhas. Muito legal. A Kali Yuga, parte 1 e parte 2, fazem parte do CD Sirius B, exatamente, que é de 2004. Que talvez a gente passe por ele, a gente ainda estamos em análise. Bom, essa música... Me recordar aqui que você está na lista. André, que cuida da organização. Bom, a Kali Yuga, parte 3, Autumn of the Aeons, o outono dos Aeons, né? E, gente, vamos pensar numa coisa. O que são esses Aeons? Eles são as eras na mitologia hindu. A André acabou de falar da era de Aquário, tananã, na mitologia hindu tinham eras, né? Se não me engano, 4. E Kali Yuga é é a última era, na verdade, né? E segundo constam nos autos, estamos em Kali Yuga, né? Ela é uma era onde vai reinar coisas complexas, superficialidade, né? Fome, miséria, morte, desastres ambientais. É uma era muito complexa. Por quê? Porque Kali é a deusa da destruição, né? Tem mais umas características também para completar a era de Kali. Conflito, discórdia,
degradação humana, cultural, social, ambiental, espiritual. Ou seja, é tudo que a gente vê nos jornais de hoje. É 2012. É o fim do mundo, sabe? Quando, nossa, estamos no fim do mundo. É bem isso. Bom, mas na verdade, os hindus acreditavam numa coisa bem interessante. Primeiro, que aqui a letra fala: Kalimá, a rainha de Éons, nossa mãe engole o mundo. Kalimá, em sua chefia, mãe Kali, eu busco seu refúgio. Kali é a deusa da destruição, certo? Certo. E a deusa mais adorada da Índia, junto com Ganesha. Por que será que os hindus... porque o Ganesha é o deus da prosperidade, da bondade, da riqueza, do conhecimento. Tem várias Ganeshas, na verdade, né? Sim, de forma geral, o deus elefante, né? As Ganeshas são ótimas. Eu quero ter um novo apartamento. E ele é essa divindade da prosperidade, da riqueza, extremamente bondoso. É uma divindade que não tem lado ruim, tá, gente? Vamos combinar. Agora, Kali é a deusa da destruição, da morte. Ela tem uma imagem extremamente assustadora, que o Therion já fala aqui para vocês, né? Só que os hindus entendem que aquilo que é ruim precisa ser destruído. Quem faz isso por eles é a Kali. Ela é a grande deusa que vai e corrompe as injustiças. Então, assim, os hindus têm essa coisa da passividade dentro deles, são povos bem pacíficos, assim, né? Se você for olhar a história deles, e tudo tem as batalhas, tudo, mas não são povos comerciantes, digamos assim, praticamente, né? E a partir dali, eles têm essa imagem de Kali como a grande protetora. Ela é a mãe que cuida e destrói aquilo que é necessário, né? E ela engole o mundo, porque ela tem esse poder extremamente forte, porque ela deriva da deusa Durga, né? Quando Durga estava em batalha, ela precisava matar um demônio, do olho feroz dela nasceu a deusa Kali. Ninguém conseguia matar esse demônio, só Kali conseguiu. Só que ela não conseguia parar a destruição dela. Ela tem uma dança da destruição. E fazendo aquela dança da destruição, só Shiva, que é um dos deuses da destruição, né, deitou debaixo dos pés de Kali, e aí sim ele conseguiu fazer com que a dança não destruísse o mundo todo. Porque ela é esse poder extremamente destruidor. Ela tem um frenesi em batalha também, né? Como o nosso herói. Tem uma deusa egípcia que tem esse mesmo aspecto. Sekhmet. Sekhmet. Né? Exatamente. E ela nasce também de um olho do deus Ra, né? E é muito interessante, né? O olho da fúria, né? Ele criou, né, essa deusa para... como que fala? Destruir. Na verdade, ele quis... eu estou tentando lembrar a palavra agora. Punir os homens. Exatamente. Aí, só que aí ela tomou gosto e ela estava exagerando na dose da punição. Acabando a humanidade, então, né? Oi? Olha, tá meio acabando a humanidade, melhor parar, né? Tá mais calminha aí, né? Porque, na verdade, essa fúria destruidora é a nossa fúria destruidora, que a gente tem que ter controle sobre ela, para que o equilíbrio a gente não destrua tudo que a gente construiu, né? Essa representatividade, a gente está brincando, mas é séria a coisa, né? Que os teóricos da conspiração não nos escutem, mas dizem que a nova ordem mundial está preparando o grande reset. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos parar. Bom, mas já que estamos aí no fim do mundo, né? Na era de Kali, no outono, que já vai para o inverno, já acaba tudo, né? A letra fala: Kalimá, agora é o outono dos Aeons, dance com sua espada, agora é a hora da colheita, e suba a escada, senhora do tempo. É muito bonito essa cena do clipe do Therion, porque ela tá no alto, o cara olha para ela, o mundo todo tá destruindo, e ele olha para ela com uma grande esperança. E aí, na cena do clipe, você, inocente, que não conhece a mitologia, vai falar: nossa, ela vai salvá-la, que linda. Ela destrói ele. Só que... Já deu spoiler? Gente, é um clipe, vai, o clipe é fofo. O clipe eu acho que não tem nada demais, a pessoa fica curiosa e quer ver, né? Porque, letra, né? É até uma motivação para ir assistir e entender mais sobre a história. E quando ela abre o olho, ela destrói o personagem do clipe, e tudo que está em volta dele volta a crescer, porque ele estava num campo extremamente árido. Por quê? Porque a destruição serve de uma vida para que você adube a próxima vida e continue com os ciclos da existência, que é isso que Kali traz de uma forma tão simbólica. Sem Kali, sem a destruição de algo,
novas coisas não podem surgir, né? Ela é a mãe, aquela que carrega a morte. Nós temos isso, essa coisa da destruição e para renascer em várias situações. Nós temos isso nas próprias runas, né? Uhum, e no próprio tarô, que são passagens, né? Que a gente precisa fazer a limpeza para nascer algo novo. Enquanto a gente não limpa aquilo, o novo não nasce, não ressurge, né? sim. Então a gente precisa realmente, por mais que doa às vezes, que muitas vezes a gente é apegado àquilo que já não está nos servindo mais, né? Relacionamentos, até um sapato que você olha para aquilo e fala, sabe, que ganhou tal, e tem um carinho. Tem gente que é apegada, né, às coisas materiais, né, e não quer de jeito nenhum se livrar daquilo ali. E aí, no Feng Shui, né, nos ensina que a gente precisa se libertar daquelas coisas velhas para as novas entrarem na nossa vida. Então, você vê em cada mitologia, cada crença, qualquer coisa que você pare para ver, a gente tem esse aspecto, né, da limpeza, né, de destruir, de dar uma, né, porque quando o terreno está árido, ele foi totalmente tudo que tinha ali deixou de existir, né, para as novas folhinhas crescerem, as novas com raízes melhores. Exatamente, novos ciclos de existência, né? E sim, aqui o Therion traz a imagem de Kali para vocês entenderem como ela é. Deixa a língua de seu fogo queimar. Kali tem uma língua gigante para fora, pendendo da boca, né? É outono de Zéon, o fim está próximo, não há nada a temer, é o começo do mundo. Então ela é uma deusa que em muitas representações está representada ou como negra ou como azul. Ela está carregando uma cabeça de um demônio na mão, armas de todos os deuses nas outras mãos, né? Ela tem um cordão, que é um cordão, uma guirlanda de caveiras, e tem uma saia de braços humanos. Então, quando você olha para a imagem de Kali, você acha ela muito assustadora. Mas não dá para lidar com aquilo que você tem que destruir ou combater, né? O mal que você tem que combater com sorrisos, né? Então, Kali tem que não. Né? A gente costuma dizer isso, né? A gente não dá para jogar flores para bandido, né? Não dá para jogar rosas e beijos pro mal. Você tem que, para combater o mal, você tem que ter uma coisa bem mais maligna ainda para conseguir combater aquilo ali. Então tem que ser algo muito mais assustador. E muita gente, né, que nem aqueles gárgulas que são colocados em cima da igreja, justamente fala, mas aquilo parece um demônio, gente. Como assim, em cima da igreja? Justamente para assustar os próprios demônios. Então eles são apavorosos, porque muitas vezes o próprio demônio, né, como a gente vê, não querendo fazer uma questão da Bíblia, ele vem transvestido de alguma coisa legal. Uhum, né? Parece que ele é legal, tal, paz e amor, e aquela coisa toda, e na verdade, no fundo, não é nada daquilo. Então, só quem consegue ver através consegue perceber isso daí. Muita gente é muito enganado. Essa própria necessidade da aparência é assustadora e forte, né? E aí aqui ele fala que o tempo é uma espiral eterno, ou seja, para os hindus não tem isso, acabou o mundo aqui, etc. É uma eterna espiral, um ciclo de morte e renascimento sem fim, né? De acordo com as eras aí, né? As Kali Yugas, né? As Yugas, desculpa, estamos em Kali Yuga. Kundalini no espaço Kali, a negra. Kundalini é aquela serpente, né? Que acaba de uma forma conduzindo essa espiral do tempo, né? Kali negra, como eu falei, com uma guirlanda de ossos, que é essa guirlanda que ela tem. Kali negra, você é a inocente, você é a água sagrada. Kali má, agora é o outono dos Aeons. Então, assim, por mais que ela seja deusa da destruição, ela é querida, adorada e sagrada, ninguém vai contra ela, muito pelo contrário, ela é uma divindade extremamente adorada, porque a destruição também é necessária em algum ponto da nossa vida, como a André explicou bem aí, até para que as coisas novas possam aparecer, né? E vocês têm algum complemento ou posso ir para a última música? Podemos seguir. Bom, gente, essa última música eu vou colocá-la, depois a gente fala um pouquinho sobre ela. É a última música do CD também.
Primeiro que essa música, Children of Stone After the Inquisition, é uma música inteira em coral, tanto de coral como vocês puderam ver. Por quê? Acredito eu que ela traz muito essa questão, primeiro, né, coral de crianças, que é o que tem na música também, mas essa questão da voz do coletivo. Porque ela fala de um tema muito interessante, que foi a Santa Inquisição, que no fim das contas, né, ocorreu aí, essa caça às bruxas ocorreu por 600 anos, né? Então, não foi pouco tempo, não se mataram poucas pessoas, não só mulheres, como crianças e homens, e estrangeiros, principalmente, ciganos e povos, né? A caça às bruxas foi muito maior, né, do que apenas com bruxas. Porém, a maior parte das mortes foi com mulheres que eles acusaram de bruxaria e morreram na fogueira. E aqui ele está falando das crianças de pedra que começaram a existir depois da Inquisição, endureceram, né? Não que ficaram fortes, talvez, mas que ficaram rígidas, né? Por conta da própria dor. A letra fala ambrosia, sinais no firmamento previam esse dia, triplas conjunções de jovianas estrelas, o julgamento sobre Fênix ascenderá, criança se põe no pé de Indaval. Indaval era uma planície de esplendor maravilhoso, o local de encontro dos nórdicos, né? Então, aqui ele está falando também dessas crianças que foram mortas durante a Inquisição, o julgamento da Fênix, né? A Fênix é aquela ave mitológica que renasce das suas próprias cinzas. E quando a gente lida muito com esses conceitos trágicos de morte, tempos escuros e sombrios que a nossa humanidade teve por N questões, né? No caso aqui a gente está falando dessa questão da Inquisição, é necessário renascer de alguma forma e sempre olhando para esse lado muito bonito. Porque quando você fala de crianças, você está falando do lado da pureza, né? Porque elas não têm, teoricamente, toda essa carga de pecados que o adulto acumula ao longo da vida. Então, essa pureza não tem por que ser culpada pelo pecado, né? Por algum tipo de pecado ser punida com isso. Então, aqui, esses sinais do firmamento previam esse dia, porque é como se, em algum ponto, o fim dos tempos, naquela época, também tivesse chegado, né? O CD inteiro está falando da escuridão, e aqui é uma outra música que também vai falar da escuridão deste episódio, né? E no final, as crianças da música trazem a esperança de um novo tempo melhor. Exatamente, né? E eu lembrei até uma música do Dead Can Dance, né? Que fala justamente disso, né? Crianças com flores nas cabeças. É uma música linda também, que é uma banda maravilhosa. E que tem justamente, eu e a Larissa gostamos muito. É uma música incrível, uma banda incrível com músicas maravilhosas, gosto. Estou suspeita para falar. João conhece? Conhece, João? Já escutei, mas faz tempo, vou relembrar. Vou escutar novamente. Eu e a Larissa, a gente tem umas coisas muito parecidas, assim, que a gente fica conversando e vendo, a gente fica até abismada, né, Larissa? Eu sou um pouquinho mais louca, porque a Andréia me manda essas músicas, eu dança cigana com essas músicas, faz uma fusão maravilhosa, fica linda. Minha idade, Larissa, a minha idade. 10 anos mais velha que você. Eu tô tiazinha já. Olha, e o que eu vou mudar? Acho que já era. Mas a letra da música fala: não é um veneno, isso faz você esquecer os apiaços mais doces que castram a sua vontade, né? A gente sabe que durante os tribunais da Santa Inquisição tinham as torturas, né? E ninguém aguenta ser torturado por muito tempo, né? Chega uma hora que você fala a verdade que eles querem ouvir. Isso aconteceu muitas vezes, né? Naqueles julgamentos. Então, quantas crianças, adultos, né, mulheres, homens, etc., confessaram crimes que não cometeram, justamente porque queriam se livrar daquela tortura física mesma, né? Que quem conhece aí tem um livro chamado Maleus Maleficarium, Martelo das Feiticeiras, é um livro escrito por 2 padres da época da Inquisição, 2 inquisidores, né? Que o livro é inteiro falando de métodos de tortura e como reconhecer uma bruxa e tudo mais. É um livro muito pesado, né? Eu falei para os meus companheiros que essa música para mim é muito pesada, toda vez que ouço ela eu choro. E é verdade, porque eu tenho eu tenho essa ideia do coletivo que existe na música e ela realmente me emociona muito, até pelo período escuro, né? E ela tem uma sonoridade diferente no CD também. Ela tem
essa questão de trazer, parece que um sofrimento maior na letra, no som também. Na harmônica dela, né? Ela já mexe um pouco, né? Porque ela diminui, né? Essa representatividade na harmônica dela, que a gente fala que é as notas, ela já vai para umas notas mais obscuras, assim, mais baixas, né? Então remete a essa questão da tristeza, né? Porque foi momentos bem tristes mesmo, né? Então, obviamente que vai ter contrapontos do que aconteceu naquela época, mas são registros de grande parte das outras crenças de outros povos que não eram os cristãos, né, que registraram isso, né? Então, realmente a coisa eu não consigo assim, tem coisas que eu costumo falar que eu sou uma pessoa muito descrente, eu preciso ver as coisas para acreditar naquilo ali. Mas isso é um fato que eu acredito piamente que aconteceu, por mais que me diga o contrário, e dependendo de quem me diz, é aí que eu acredito mesmo que aconteceu. Então, eu tenho uma questão muito particular com isso, se a Larissa quiser me permitir, né, Claro. para contar um evento pessoal em relação a essa questão. Eu vinha de família, né, que os avós, né, são europeus e eram extremamente católicos, né? A minha mãe, ela foi bem fora da curva, ela fugia da igreja, não queria saber disso, então ela nunca levou a gente para a igreja, nunca fiz crisma, primeira comunhão, mas assim, meus primos todos lá do paterno e materno fizeram. Enfim. E eu, quando era criança, eu tinha muito medo de igreja. Mas eu não tinha um porquê, porque nunca ninguém me falou nada da igreja. Eu não sabia nada, nunca ninguém me falou nada. E eu fui para uma igreja. Na verdade, fui para o interior, da onde a minha mãe veio, né? E eu tenho um tio que ainda mora lá. E era aquelas igrejas antigas, né? Bem tradicionais, assim. E eu fui com a minha irmã que me criou. Essa minha irmã que me criou, ela me ensinou histórias bíblicas, né? Só que ela é testemunha de Jeová. Então, eu aprendi pela visão dos TJs, né? E quando foi para entrar na igreja, para visitar, que era uma espécie de ponto turístico da cidade, quem disse que eu entrava? A minha sensação que eu tive é que eu iria ser morta lá dentro. E eu tinha só 6 anos de vida. Era como se me remetesse a alguma lembrança de algo que eu nessa vida não passei e me deu um acesso de desespero. E chorava, 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 gritava de um desespero como se eu estivesse sentindo dores, alguma coisa do tipo. Aí até, lógico, teve todo aquele compasso familiar, que é isso, que essa menina tem medo de entrar na igreja, que coisa horrível é essa, aquela coisa toda. Mas ninguém me colocava dentro da igreja. Aí, quando eu cresci, obviamente, né, a gente vai trabalhando esses medos, essas questões, mas eu não entrava na igreja de jeito nenhum. E não tinha nada, nada que tivesse acontecido nessa vida aqui que me repercutisse a isso. É que existe uma memória ancestral de todas as grandes catástrofes, guerras, períodos escuros, né? Que fica para a gente acessar. E a gente acessa sem querer. E criança acessa isso pelo inconsciente coletivo. Sim, a criança tem muito mais facilidade para acessar isso, né? Eu digo também que a gente tem memória celular, né? Que passa, Sim. né? Tem pessoas que têm mais facilidade para essa memória celular, tem menos, né? Então, já fiz, como que fala, quando a gente volta coisas? Regressão? Regressão. Tive pontos assim que dava a entender que aconteceu isso. Eu já fiz uma mesa radiônica em que a pessoa via coisas que aconteceram em outras vidas, aqueles coisas acásticas, né, que eles falam, registros acásticos, né? E falou de coisas desse tipo, entendeu? Eu falei, gente, é muita informação assim, de coisas que eu lembro dos meus temores de quando criança, e eu tenho um pouco da rejeição até hoje com o catolicismo, né? Então, assim, vejo todo o bem que eles fazem hoje, né? De trabalhos sociais,
que eu acho muito bom, muito bonito, mas a religião em si eu tenho. Não querendo falar mal, tá, gente? Mas nunca aconteceu nada comigo nessa vida aqui. É uma coisa de dentro que eu não sei o que é. E esses sentimentos e sensações precisam ser respeitados justamente porque eles têm um motivo para existir, né? E aqui, sim, quando a gente fala, na próxima parte, Mary von Molson, né, a letra, eu coloquei o nome inteiro para não esquecer, que é Maria Renata Sanger von Molson, foi queimada na fogueira por fazer os seus venenos ou por estar acordada, né? Maria Renata foi uma freira que foi acusada de satanismo lá na Baviera. Ela morreu queimada na fogueira, né, no fim das contas, e ela foi acusada por uma das irmãs do convento de que ela fazia venenos e tudo isso. A princípio ela negou, depois ela confirmou, sob tortura, como muita gente, né? E eu acho que é interessante porque quantas pessoas morreram dessa mesma forma, né? Eu estou fazendo um trabalho que tenha e leva o nome de algumas bruxas verdadeiras que morreram na Inquisição, inclusive Maria Renata, e todas as histórias são muito parecidas, né? E no caso de Maria Renata, tem a ver com o convento que ela estava, com os inquisitores e tudo isso, e o Therion fala aqui, ela foi queimada na fogueira porque ela fazia venenos ou porque ela estava desperta, acordada de uma realidade que não era correta, matar pessoas aleatoriamente, ou pelos seus bens, ou por isso, por aquilo, acusadas de bruxaria, que no fim das contas isso acabou virando uma desculpa, né, para tantas outras atrocidades que foram cometidas naquele período, naquele momento. Então, né, tem toda essa questão. Aí a letra fala, apague o fogo e me leve para longe, a espada do gigante. Fez o que foi dito, julgamento sobre o néctar que se derramará, crianças estão andando em Campos Elíseos. Campos Elíseos era o lugar mais lindo da mitologia grega, mas ele ficava no Hades, para onde iam as pessoas mortas, era o paraíso da mitologia grega, né? E aí ele fala que por que crianças que têm a vida inteira pela frente estão andando em Campos Elíseos, né? E eu acho que é uma letra muito forte, muito pesada, que traz assim para a gente todas essas reflexões das grandes injustiças que a humanidade trouxe por N motivos, né? Depois ele diz, caminhe sobre os campos, quando você renasce, vocês são os filhos da pedra, você não pode viver só de pão, você também precisa do espírito, nós trazemos a pedra angular. Para quem não sabe, pedra angular é aquela primeira pedra que era colocada nas construções antigas para que ela desse forma, né, a construção como um todo, segurança e tudo mais. Então, assim, não dá para a gente viver só do pão, a gente precisa do espírito, e esse espírito, ele precisa estar muito coerente com as nossas verdades, justamente para a gente não perder a nossa pedra angular. Então, não adianta você ser criada numa religião e você não acredita nela, né? E aí você começa a olhar para outro lado e isso faz você perder a sua base, né? Então, você precisa ter liberdade de crença, liberdade religiosa. Acho que os mitos servem para isso, para mostrar quantas oportunidades de deuses e deusas e possibilidades a gente tem, quantas culturas viram diferentes, de formas diferentes, e que todas são muito válidas, e que todas são coerentes com aquelas pessoas que acreditam naquilo, né? E que a gente não pode endurecer como pedra, né? Justamente porque as coisas ruins da vida acontecem todos os dias, né? E a gente precisa aprender a balancear de uma forma ou outra, né? Com as coisas boas também. E todas devem ser respeitadas. Sim. Exatamente. É onde a gente bate sempre na tecla, tanto aqui nas lives do Therion, quanto na Mitologia Aberta, quanto na revista da Mitologia Aberta e em todos os meus livros. Os do André acredito que também, porque é um conceito que a gente precisa trazer. Primeiro que mitologia não é religião, né? A mitologia faz parte das religiões, porque religião é mito, rito e símbolo, né? Então o mito está lá no meio. Mas a mitologia é conhecimento, e esse conhecimento precisa ser muito bem usado para que a gente possa aproveitá-lo o máximo possível, certo? Correto. Depois das crianças de pedra, vamos ao conhecimento, né? Que não custa nada mostrar nossos livros. Esse aqui é o meu. A jornada mítica, musical e psicológica. Se você está perdido no seu caminho, este é o livro para você, né? Encontrar um caminho aí para ouvir a sua alma, digamos assim. Esse é o Sopro de Vênus, contos eróticos mitológicos. É para você lidar com seus tabus, com medo. É um livro muito arlequino. Que traz aí. Eu indico, gente.
Muito legal. Traz aí todos os tabus estampados bem claros para vocês poderem lidar com eles, com ilustrações lindas do André Bertacchini, que também ilustrou o outro livro. Esse livro eu escrevi com a Ângela Ribeiro, que é uma psicóloga, e com a Erika Rotz, que é uma musicista maravilhosa. Agora vamos aos livros da Andréia. Aos Mestres das Runas, A Jornada do Antigo Futhark, que é um livro incrível, que eu vou falar deixar para a André explicar, porque senão, né, vira tietagem. Bom, esse livro aí eu escrevi para os mestres, né, ou futuros mestres das runas, que é o quê, né, os detentores e conhecedores das runas do Elder Futhark, né, que na verdade Elder Futhark significa Antigo Futhark ou Antigo Alfabeto, que é composto de 24 runas. O pessoal da Fenórdica, eles não costumam usar esse Futhark. O Futhark ele é mais utilizado para o pessoal esotérico. Então, eu quis utilizar e usar esse Futhark, que também fui iniciada dentro desse Futhark, nada mais, nada menos do que utilizar ele e transcorrer para o resto de minha vida. E tem esse outro livro, O Curso de Tarô, A Jornada do Louco. Falamos tanto do louco. Esse livro, ele foi, na verdade, ele foi criado quando eu estava montando o meu apostila para o curso de tarô que eu dou, que é o tarô para terapeutas, né? Então, tarô terapia, na verdade, que é o autoconhecimento. E dentro desse livro, nós temos várias abordagens do tarô, inclusive o egípcio. E ele tem essa jornada do louco, seria o quê? Né? A jornada dos arcanos maiores. Nesse livro tem todas as cartas, tá, gente? Mas os arcanos maiores, ele ensina a maneira, né, essa jornada de quando o louco vem para a Terra e como ele começa a aprender, né, em suas fases de crescimento, como se portar e nessas fases o que ele vai aprender aqui na Terra até o momento dele regressar, né, no plano espiritual. Perfeito. Agora vamos mostrar a capa do CD, porque eu não mostrei. Ela tem uma arte linda, que tá todo mundo meio babando ainda, né? Gente, essa arte incrível do Therion, que eu vou deixar para o João falar quem faz as artes, né? Porque ele que é o sabido da coisa. Bom, quem fez a arte de capa desse CD, de vários, desde o Secret of the Runes, foi Thomas Everhart. Me fugiu a nacionalidade dele, mas provavelmente sueco. E, inclusive, tem no site dele, vende a arte tanto das capas do Therion quanto de outras bandas. O meu encarte aqui, ele tem um diferencial. O meu é de ser comum, tá? Você que compra na loja. Ele foi autografado em 2012. No fim do mundo, durante o fim do mundo. Durante o fim do mundo. Ai. Faz 10 anos isso, hein, gente? Faz 10 anos, acho que a gente está aqui sendo sobra do fim do mundo. Ou a gente morreu, nem sabe. Paralelo. A gente está no Citraar, André. E como curiosidade também, opa, não cai não. A gente ainda tem o folder do show da turnê de Citraar. Deixa eu deixar maior aqui. Ai, que tudo! Chique, gente, que chique! Eu tenho esse folder, mas eu tava no show, mas desisti, gente. Muito triste, quase chorei. Tentei esperar 3 horas. Mas tudo bem, show é assim mesmo. É que pra mim não rolou. E tem uma viagem no tempo também. A título de curiosidade, né? Opa, eu jovem, com Christopher Johnson jovem. Nossa Senhora! Da banda. E assinadinho. Claro que ele era bem jovem mesmo, gente. Olha isso, que diferente. É 2001. Gente, estamos vendo fotos. Ele mudou tanto, o Christopher Johnson. 22 anos. E depois uma foto mais recente. Ai, que legal! Essa é de 2018. Gente, fã é quem tira foto com o ídolo, tá? Com licença, vamos combinar. Adoro.
E para terminar, mais uma que também não vale ofensas ao convidado. Quer ver que, Lori Lewis, você vai apanhar. Ofensas ao convidado. Eu estou querendo trazer esse trarra agora, né? O caos. Eu vou te mandar para outro lado, João. Assim, vai de uma vez ou vai devagarzinho? Vai de uma vez, né? Para vir um impacto. Ai, que o Tério inteiro. Que legal. Muito Tem até um elemento desconhecido ali no meio. Cadê? Um elemento desconhecido. Tá bom, né, gente? Fazer o quê? Esse aí é o João, tá? Ó, é muito legal fazer isso, porque mostra para as pessoas todas as riquezas, né, que a gente guarda como verdadeiros tesouros das bandas que mexem com o nosso coração, trazem tanta coisa boa aí pra gente, né? Todos os dias ouvir esse CD são uma maravilha, falar sobre eles é outra maravilha incrível. E eu espero que todos vocês que estão assistindo, né, gostem. A gente vai continuar fazendo ainda alguns. Para a gente é uma alegria muito grande falar do Tério. Espero que seja uma alegria para vocês ouvir também, né? A live é super comprida, o vídeo é super comprido, mas tem ali, se você quiser saber de uma música ou outra, a gente sempre coloca os tempinhos para vocês acompanharem, tá bom? E é isso, gente. Obrigada. Uma linda semana aí para vocês, né? Esse vídeo vai estrear em fevereiro. E daqui a pouco a gente se vê mais no próximo vídeo, certo? Vocês querem se despedir ou já é o tchau geral? Tchau, geral. Então, tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Até as próximas. Até.